volta com mais um BPN Cast. Boa noite, muito obrigado pela sua companhia em mais essa edição. A gente está sempre contrabalanceando, né, o BPN Cast Eleições 2024, quando traz os pré-candidatos, como foi no primeiro momento com os pré-candidatos e a pré-candidata a prefeita e os pré-candidatos a prefeito. Posteriormente, esse período que a gente está vivendo ainda é com os pré-candidatos e as pré-candidatas a vereador e as vereadoras, né, aqueles que estão já de olho na disputa aí de outubro em relação ao poder legislativo. E também, vez ou outra, a gente traz alguém para abordar o tema de educação, o tema de moradia, que são temas que a gente já abordou aqui com alguns convidados, e a gente quer agradecer novamente a sua companhia conosco. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, então clica aí, se inscreve-nos, dá essa força, deixa aí também o seu like, que é importante isso para o canal, né? Isso nos ajuda. Deixa aí o seu comentário sobre esse programa, alguma pergunta, alguma dúvida, inclusive a sugestão, né, de entrevistado ou de algum tema que você gostaria de trazer aqui para a gente. Quero lembrar para você que possivelmente esses dias você tem visto algumas postagens, né, inclusive até mesmo alguns artistas, pessoal que acompanha o blog, já deixando depoimento, parabenizando, né, pelo 7º aniversário. Então estamos comemorando, né, em clima de festa, e esse programa também é em clima de festa, celebrando também essa data, né, dos 7 anos do nosso blog. Então, um abraço aí a você, muito obrigado, né, por estar nos acompanhando em todas as redes, inclusive lá no site, que é esse que você está observando aqui, e também você que acompanha no Instagram, no Facebook. Esse programa, além de ir para o ar no YouTube, vai também no Spotify e nas demais redes de podcast da internet. E hoje a gente tem com a gente aqui uma surpresa, um amigo, um parceiro do blog, né, alguém que também colabora comigo, inclusive com os trabalhos que a gente faz já bem mais antes do que esses 7 anos, né, uma amizade, uma fidelidade já de parceria de muitos anos, mas que também permanece, né, companheiro e apoiando o blog através, né, de uma parceria. Quem está conosco hoje do que Fábio Pascoal, que é doutor, né, e ele vai explicar um pouquinho aqui essa história. Mas, Fábio Pascoal, seja muito bem-vindo no BPN Cast, muito boa noite, e esse momento é seu para a sua saudação inicial. Olá, Paulo, é um prazer estar novamente aqui conversando contigo, né? A gente que tem conversado muito nos coxias da vida, né? E isso é um momento muito importante para a gente poder trocar um pouquinho de ideia e falar um pouco sobre o que eu penso, por exemplo, de teatro, sobre arte de um modo geral, e brincar um pouquinho sobre essas questões do doutor, né? Ele pode conversar um pouquinho sobre isso. Rapaz, eu não sei se você, inclusive, vai conseguir tirar meu trauma, viu? Porque, salvo engano, eu posso estar enganado, né? Mas, pelo menos assim, que eu lembro, eu acho que é nessa área da saúde, o que eu mais, assim, tenho pânico, tenho medo, é dentista. Embora que eu já passei, né, digamos assim, por mãos santas, né? Gente que conseguiu mexer e eu dizer, puxa vida, conseguiu minha confiança e passar mais tranquilo, digamos. Mas eu não sei se talvez seja trauma exatamente por outras mãos que não foram tão cuidadosas, né? Que pode ter ficado esse trauma mais novo, mas é sobre isso que a gente vai também tratar com ele. Agora, veja, você falou sobre coxias e Caxias, a gente já tem ideia do que seja uma pessoa Caxias, muito exigente, o Duque de Caxias, né? Aí é uma questão já da história do país. Coxias, o que é exatamente Coxias e o que é que Coxias tem a ver com sua vida? Porque eu sei que a partir daí, inclusive, a gente já pode tocar em conhecer um pouquinho da sua infância. Sim. Bom, eu vim de uma família de teatro, né? Então, meu pai e minha mãe, Agimiro e Arari Marrocos, foram fundadores do Teatro Experimental de Artes, lá nos idos de 1962. Então, meu pai e minha mãe resolveram, junto com outros parceiros e outras parceiras, criar o Teatro Experimental de Arte. Né? São pouco mais de meio século, né, de história. 62 anos. Né? Então,
movidos por inquietação. Eles tinham acabado de participar de um festival universitário que aconteceu aqui em Caruaru e estavam muito motivados com isso, né? Com toda aquela cena que se apresentou a eles naquela época, e resolveram criar o Teatro Experimental de Arte, junto com outros e outras amigas. Então eu nasci numa família de teatro, né? Então, Quantos irmãos? Só eu. Filho único? Filho único. Então, para mim, é uma situação impossível de você, mesmo que a gente, enquanto jovem, enquanto adolescente, você queira negar isso, de alguma maneira, né? Indo para outros caminhos, né? Mas isso é impossível. E foi isso que aconteceu na sua infância? Provavelmente sim, né? Provavelmente sim, por em busca de uma personalidade, de uma criação, de você se autoafirmar como alguém, né? E não estar na sombra de uma história. Isso é normal. Perfeito, isso sim. Não é? Né? É normal para qualquer Os pais, naturalmente, às vezes até não, mas naturalmente vão nos conduzindo, né, como filho, para aquilo que eles acham que é melhor, e geralmente é o que eles estão vivendo, e a gente, num determinado período, a gente, né, quer criar essa rebeldia para poder a gente se afirmar. Natural isso, né? Então, quando o primeiro vestibular que eu fiz, eu fiquei apaixonado por química, quando eu estudava no Diocesano ainda, com Luiz de Castro, Luiz da Cachorra, que era professor de química lá no Colégio Diocesano, e aquilo era muito interessante para a gente, a maneira como ele colocava aquela química de uma maneira tão real, né, para a gente. E aquilo me encantou, e eu fui fazer química industrial. Eu fiz vestibular na época e fui estudar na Católica. E comecei a estudar química industrial na Católica nos anos 1980. E nessa época teve uma greve na Católica que durou alguns meses, e eu resolvi voltar para Caruaru e procurar um curso que se assemelhasse, de certa maneira, à química. E, para mim, o mais próximo era a odontologia. Porque aqui a gente tinha direito, tinha a filosofia, né? História e filosofia na FAFICA, e tinha odontologia, que talvez fosse mais próximo do que eu estava pensando na época, né? E fiz o curso de odontologia, né? Então, me formei em 84, esse ano fazem 40 anos de formado, tenho essa turma de 40 anos, colegas muito queridos e colegas. Mas aí o caminho me trouxe novamente para o teatro, né? Natural isso, né? Em 81, eu ainda estava em Caruaru, quer dizer, eu estava na universidade em Recife, na Universidade Católica. Já fazendo esse trânsito, né? Mas já estava em Caruaru, eu e Chico Neto, a gente criou nessa ideia de incluir no teatro pessoas, porque o teatro nessa época, 81, era feito por uma classe média e por gente de meia idade. A gente não via muita criança, muito jovem fazendo teatro, né? Eram geralmente pessoas de 20 e poucos anos, 30 anos. Boa parte dessa turma formada também pelo TEA, né? Sim, mas gente, que não estavam pegando esse viés exatamente. Mas era uma diversificar o público. Era uma turma, vamos dizer assim, mais adulta, porque geralmente se ensaiava à noite, então quase não tinha nenhuma atividade do teatro voltada para o estudante. E eu e Chico, a gente ficou pensando nisso, e por que não criar um festival que pudesse trazer esse estudante para o teatro, né? Que é o FETEAG. Mas segura um pouquinho, eu ainda quero voltar para a parte da sua infância. Sim. Não precisa em relação ao colégio, porque você já disse que foi o diocesano. Sim. Você se formou, assim, foram longos anos lá, se estabeleceu lá? Eu primeiro estudei no Instituto Santo Antônio. Sim. Dr. Luiz Pessoa. Aí foi onde começou no que antigamente chamava de Jardim 1, Jardim 2, ou... até a 8ª série. Primário. Até a 8ª série. E o ensino médio, ele não tinha ensino médio no Instituto Santo Antônio. E a gente teria que optar por um. Logicamente, eu tinha duas correntes. Ou o 7 de setembro, ou o diocesano, que eram os rivais. Onde eu estudei o 7 de setembro. Que eram os rivais, né? Era o 7 de setembro, o professor Rubens, e o diocesano, tantos padres que passaram, mas principalmente Padre Almir. Então, eu me incorporei ao diocesano
pela localidade, porque era vizinho ao Santo Antônio, né? Era nos fundos do Santo Antônio praticamente, e porque a maioria da turma ia para lá. E tinha um detalhe, porque no Diocesano tinha um curso de arquitetura, de técnico em arquitetura. E é uma coisa que me interessava muito também. Por isso que eu optei pelo Diocesano, e aí fiquei esses 3 anos no Diocesano. Até concluir E daí em diante fazer vestibular. Nesse período, foi nesse período que você também se encontrou com a esposa? Com quem hoje... Não, ou foi em Recife? Não, eu comecei... durante o curso de odontologia, eu conheci a minha esposa, a minha primeira esposa, Márcia. Certo. Então, a gente era colega de turma. Né? A gente ficou durante muito tempo juntos, teve filhos, tudinho. Um casamento que eu sempre digo que deu certo. Né? As pessoas sempre dizem, não deu certo, deu certo. Né? Deu até onde tinha que dar e ficou bom, né? 20 anos, eu acho que deu muito certo. Né? E depois eu encontrei a minha atual companheira, que já estamos há 17 anos, ou seja, eu sempre fui casado. Impressionante que se eu estiver enganado, você vai me corrigir, claro, mas assim, eu tenho a impressão que ele vai dizer que ele conheceu no exercício, né, do meio estudantil, mas para odontologia, sim, e a outra já foi no meio artístico cultural. Sim, total. Né? Então... E os filhos? Os filhos são 2 filhos. Do primeiro? Do primeiro casamento. Que são quem? São Giovana Vilas e Vitor. Certo. Giovana fez administração e Vitor fez computação. O meu segundo casamento, né? O atual casamento hoje, eu conheci aqui durante o FETEAG. Na realidade, nesse projeto de curadoria que eu fazia, então eu circulava pelos festivais para conhecer, quer dizer, a gente ir lá no festival para ver o que estava se produzindo, o que estava acontecendo. E numa dessas idas a Curitiba, eu assisti um espetáculo lá que me interessou muito trazê-lo para Caruaru. Porque é sempre essa visão, né? Criando essa perspectiva de você olhar e ver, eu queria trazer isso para Caruaru. Isso está na sequência de perguntas, mas interessante, quer dizer que desde esse períodozinho, do início, né, da gênese do seu projeto em relação ao que seria o que ficou sendo o FETEAG, você já claro, tinha essa... Sim, claro. Que é o desejo de você trazer isso, que as pessoas possam ver aquilo. Que isso não seja um privilégio meu. Né? Então, a gente viaja muito e tudo bem, a gente vai. Mas isso é muito privilégio, né? Eu poder ir para um festival e assistir espetáculos. Mas por que eu não trago isso, eu não compartilho isso com as pessoas que estão aqui? Né? Isso, para mim, é fundamental. Dar esse acesso. Inclusive, trazendo esses grupos aqui, fazer eles conhecer o que tem aqui, possibilitar talvez claro, até né, que isso acabou acontecendo. Então, nessa encontro em Curitiba, eu trouxe esse grupo para cá e foi quando eu conheci ela. Que já veio com esse grupo. Que já veio, era a diretora do espetáculo, né? Mariane Consentino. E eu conheci ela aqui. Então, ela é Consentino. Do Sudeste. É dessa família que já é de lá mesmo. Consentino. Ela tem... Esse sobrenome... ela tem descendência italiana, né? Ela nasceu em Foz do Iguaçu, morava em Florianópolis. A família dela morava em Curitiba, ela morava em Florianópolis, ela veio com o espetáculo. E eu sempre brinco com ela, que eu digo, ela fez um processo de despressurização, porque ela fez mestrado na USP, depois ela fez doutorado na Bahia, e aí veio para Pernambuco. Foi um processo de despressurização, né? Vim para o Nordeste e agora é professora da Universidade Federal, coordenadora do curso. Quem sabe a gente pode tê-la aqui, né, qualquer dia, então vamos aguardar que ela eu a conheci pessoalmente, é uma pessoa encantadora. Mas a maior coincidência disso tudo se dá em 1974. Em 1974, aconteceu o primeiro festival aqui de teatro em Caruaru, promovido por Anastácio Rodrigues. Certo, até então iniciativa da própria gestão. Da própria gestão. Lá no Teatro João Lira, que ainda estava em construção o teatro. Então houve o primeiro festival em 1974. Dentre os grupos que vieram para o festival, veio um grupo de Santa Catarina. Nesse grupo veio, e eles ficaram hospedados no Colégio Nicanor.
ali no Que Colégio história. né? E eles iam lá para casa dos meus pais, que era em frente ao colégio, para passar ferro em figurino, tal, organizar as coisas. Então a paquera já começou daí. Não, mas aí era o tio dela. Ah, rapaz. Era o tio dela que veio em 1974. Então ele era ator de um grupo em Santa Catarina e ele veio com esse grupo para Caruaru. E depois que a gente viu isso tudo, e a gente veio trazer essas memórias todas, e eles lembrando disso quando veio para Caruaru, né? E ele hoje é um escritor consagrado nacionalmente, Cristóvão Teza, ganhou Jabuti, já ganhou. Então, e a gente sempre, quando a gente está conversando, a gente lembra dessa. Um dia desse ele me mostrou a foto da carteirinha que ele tinha quando veio para o festival. Então, não, às vezes não é coincidência, né? São coisas que elas vão, esse desdobramento das coisas vai acontecendo, né? Então, hoje Mariane é minha parceira, minha companheira parceira, assim, do olhar sobre o teatro, sobre o que a gente promove, por exemplo, no festival, né? Então, é no dia a dia da gente lá em casa que a gente vai conversando sobre o que a gente vê, o que a gente quer do festival, né? Filho, filha com ela já se tornaram adultos também. Não, a gente não tem, né? Eu e Mariana, a gente não tem filho. Ah, certo. Então, no caso, filho ou filha, primeiro, você tem, que é o casal. Do primeiro casamento. Né? Com ela, não. A gente não tem filhos. Na dinâmica de vida que vocês vivem, eu acho que também nem daria tempo, né? Não, dá tempo. Tempo sempre dá, né? Mas a gente optou por não, né? Por não isso. E é uma opção, né? E a gente aproveita muito estar juntos e curtir, e aproveitar bastante, viajar bastante, né? E se embebedar dessa coisa que é o teatro. Todas as viagens, eu ainda estou tentando focar em vocês antes de puxar para a parte de arte e cultura. Mas essas viagens, todas elas também são vinculadas a isso, onde tem um festival, onde tem... Ou você consegue equilibrar, por exemplo, consegue talvez ir para algum lugar, mas para o descanso mesmo e para o passeio, não necessariamente para um festival a gente tem feito também isso, né? A gente tem feito viagens que sejam só turísticas. Ainda que chegando lá vão visitar um museu, uma exposição, mas é diferente. É diferente, né? Mas a gente tem feito algumas viagens só turísticas, né? Então a gente tem viajado bastante e tal, aproveitado bastante, mas também eu acho que é um momento importante quando a gente viaja para um festival de conhecer melhor a cidade, não como um turista. Porque às vezes quando a gente vai para o turista para uma cidade, a gente vai conhecer aquilo que já é comum para o turista. E quando você está participando de um festival, você está no dia a dia da cidade. Os ambientes e as pessoas, né? Esse olhar muda. E muda muito, porque você vai conhecer pequenos espaços, pessoas, né? Você consegue ir para casa de pessoas que você nunca imaginaria que você iria, né? Então, você comer uma pizza lá no Chile, num bairro do Chile, com um casal de músicos, então você nunca imaginaria poder fazer isso, né? Você vai nas atrações ali turísticas, mas você não consegue se Está no conforto de um hotel, é diferente de estar no dia a dia da residência de uma família, por particularidade mesmo, claro, né? Claro. Eu, quando estive em Curitiba, me assustava, além do frio, né, muito frio, a água, né? Sim. Porque parecia gelo mesmo, parecia que já vinha aí, eu fui num período de inverno. E você vai se embrenhando, né, na cidade. Quando você está no festival, você vai se embrenhando ali, entrando em determinadas zonas que você não iria, né? Exato, de uma boemia de você ficar de noite conversando num bar, trocando ideia. Então, são coisas que você não conseguiria fazer como turista. Isso é bem importante. Você falou sobre o seu gosto por química, claro. Daí conduziu esse processo para a odontologia. Você permanece administrando as duas situações ou já chegou a um ponto de poder escolher para uma, conduzir a outra? Consultório funciona? Eu fiquei tanto tempo na odontologia, né? Então, transitei também, tive consultório aqui em Caruaru. Eu montei um consultório aqui em Caruaru. Só que há mais tempo, né? Eu acho que assim, quando a gente passou a se conhecer mais, você só tem Recife. Bastante tempo. Eu estive ali na Rua Dom Bosco, ali, próximo ali, logo depois do estadual ali, eu tinha um consultório, eu montei uma clínica ali, construí, que outra das coisas que eu herdei do meu pai, além do gosto pelo teatro,
que é o gosto pela construção. Arquitetura? Que é o gosto pela construção, né? A construção, para mim, é uma coisa que me seduz muito. De construir alguma coisa concretamente. Engenharia. Que mexe também, esses Sim. assuntos estão interligados, né? Com a criação, com a... Concretamente isso, né? Assim, você ter um espaço, né? Isso para mim... E trabalhar esse espaço e a partir dali criar Então eu tive consultório aqui, eu montei consultório aqui numa época que também não, era muito difícil administrar isso, lá em Recife também era muito complicado, e terminei fechando o consultório aqui, né? Mas a odontologia eu fiquei até esse ano, até o final do ano passado, de fato. Com o consultório, a partir de janeiro, eu resolvi não... Até porque agora você também precisa estar mais tempo aqui, cuidando não só do novo espaço, reinaugurado, como também da primeira dama do teatro de Caruaru, né, a Arari, está acompanhando mais pertinho. É uma situação difícil quando você fica muito dividido, né? E eu tinha que estar muito dividido entre as duas profissões, entre a profissão de produtor e a profissão de dentista. Então, para mim, quantas vezes eu fico pensando aqui, às vezes, que entrevistas, no próprio festival, entrevista que você... E eu estava na sala atendendo e eu tinha que sair ali um pouquinho, digo, olha, licença aqui, tá, eu vou ali para poder dar uma entrevista, né? Isso, para mim, era muito angustiante, assim, né? E aí eu resolvi, a partir desse ano, também me dedicar exclusivamente ao teatro, à produção, porque foi tanta demanda do ano passado para cá, em termos de produção mesmo, que aí eu digo, não, eu não tenho mais, eu não dou conta mais disso, né? Então foi tanta coisa que aconteceu de outubro do ano passado até agora, então foram tantos chamados, tanta coisa que eu participei, que eu não dava conta mais. Então eu resolvi... A gente também falou nesse sentido da questão da química e me parece que, por exemplo, no relacionamento ou a química que vocês sentiram, né, a Adriane, não, como é o nome dela? Mariane. A Mariane, né, a química que aproximou vocês e que certamente mantém até hoje, essa química também precisa ter no teatro, né? Para você amar, para se dedicar, como em tudo, precisa dessa paixão, né? Mas tem um outro detalhe. E isso... nesse encontro, logicamente, um encontro de teatro, entre eu e ela, né? Um encontro de paixão, né? De olhar. Mas tem uma coincidência muito maior. O pai e a mãe dela são dentistas. Então, assim, alguma coisa tem nesse universo, né? Então, o pai e a mãe são dentistas. A história é fantástica. Sim, então chegamos aí na química do teatro. Você, mesmo chegando no período que foi por outro caminho, né, que é o da odontologia, mas cresceu nas coxias, né? Ou seja, ele, como a família era a família de ambiente de teatro e de formação de público também para teatro, você cresceu nesse ambiente e como você conduz essa história, não só pelo FETEAC, porque você disse que a princípio nos anos 80, né, surgiu essa possibilidade, mas em relação à sua dedicação para a arte. Isso foi mais em Recife ou permaneceu aqui lá? Não, eu nunca Como se deu daí? Na realidade, eu nunca deixei de frequentar o teatro, né? Nunca deixei, né? Eu sempre ia, e que tinha oportunidade, eu ia para o teatro, assistir, ver e participar de coisas e tal. Mas... E participou dos cursos de formação do próprio TEA, em algum momento? Eu sempre tive nas coxias do teatro. Exatamente, observando, acompanhando. Eu sempre trabalhava ali na técnica, sempre trabalhava no apoio. E ainda mais isso, né? Na produção, participando em alguma... sempre construindo ali junto, né? Alguma coisa. Nunca me interessou de estar no palco. Isso é uma coisa que... Embora que você já fez espetáculo, esse aí mesmo que a gente está vendo... Eu tive uma experiência, apenas uma experiência como ator, como atuação, né? Que foi uma experiência de um espetáculo chamado É Aquilo que Nunca Deixou de Ser. Esse tema do espetáculo, falando agora com o Fábio, ator, né, que era uma experiência que eu disse, não, eu vou fazer alguma coisa. Porque eu achava que só fazer o festival, ele não dava conta do que eu queria dizer. Precisava dizer mais alguma coisa, né? E aí foi quando eu resolvi, eu participei de uma oficina em Recife, com uma mestra do Teatro de Objeto, Agnes Limbus, uma belga, e aquilo eu nunca tive nenhuma vontade, desejo de atuar, nenhuma, nunca.
Sempre fui muito tímido e nunca quis. Mas aquilo realmente me seduziu. A Olha que maneira... vários deles dizem que são tímidos, né? Que só se soltam É. lá na... Não, mas eu não tenho esse gosto. Independente da timidez, não tem também a vontade, o pensamento. Nenhum. Mas com a oficina de Agnes, aquilo realmente me tocou assim, em algum lugar, assim, né? O teatro de objeto. E eu convidei uma colega, uma amiga, que estava também fazendo a oficina comigo, Marie, uma baiana, porreta, para me dirigir no espetáculo. Antes disso, eu trouxe ela para o festival, para o FETEAG, em 2015, e a gente ela realizou uma oficina aqui de teatro lambe-lambe, que é uma espécie, uma categoria de teatro em que tem uma caixinha e que o teatro acontece dentro dessa caixa. Um espectador por vez. A gente fez isso lá no Aldo Moura, na escola lá municipal do Aldo Moura, Mestre Vitalino, com o apoio de Valtinho. E a gente fez com os alunos da escola, foi lindo o resultado, a gente apresentou aqui no Marcos, aqui na estação. E eu convidei ela para me dirigir nesse espetáculo que chamava-se É Aquilo que Nunca Deixou de Ser. Não sei se... Texto, direção... O texto, eu estava lendo na época um livro de Karl Over, um norueguês, chamado A Morte do Pai. E é um texto, é um livro, esse cara, depois de velho, ele inventou de escrever, ele escreveu 6 livros, um deles é esse, A Morte do Pai. E aquele era muito forte, aquele tema, porque era um livro que é um livrão de 600 páginas, mas que ele não tem nada de extraordinário, é uma vida comum, né? Então aquilo me interessava muito, falar sobre a morte, né? A morte do meu pai, que tinha acabado praticamente de morreu em 2012. E eu queria falar um pouco, porque existia uma coisa que eu via muito, e dizia, não, Fábio não é de Caruaru, Fábio não é de Caruaru. Eu também tinha naturalmente essa concepção comigo, que você tinha nascido inclusive em Recife, crescido em Recife, morado em Recife e pertencia a Recife. Esse sentimento de pertencer aqui na... Então esse título é aquilo que nunca deixou de ser, é que mesmo eu lá, eu sempre carrego tudo de cá. Eu carrego Galdino, eu carrego Vitalino, eu carrego Barro, eu carrego a Feira. Então é aquilo que nunca deixou de ser, que nunca deixa de ser, né? Mesmo que você vá morar isso você nunca deixa de ser. Não perde a identidade. Você não perde isso, né? De alguma maneira aquilo está dentro de você, né? Então o espetáculo era um espetáculo de formas animadas, não, teatro de objeto, que é uma característica. E um monólogo, né? E não era um monólogo exatamente, mas era uma intervenção, né? Eu tinha uma fala apenas, tinha um texto, uma fala só, o resto era tudo gravado em off, e era uma coisa mais imagética, né? Que você tivesse essas imagens de tudo que eu estava falando ali, né? A gente estreou esse espetáculo lá na antiga CAGEP, ali, naquela fábrica que tinha ali, aquela coisa meio em escombros ali, eu quis muito fazer ali, a gente fez, foi lindo, com todos aqueles moradores que estavam ali, ocupando aquele espaço. As famílias sem teto. As famílias sem teto, eles foram para lá junto com a gente para limpar o espaço, organizar, foi lindo, lindo, maravilhoso, uma experiência incrível, com a presença de Anastácio lá no dia, assistindo. Então, para a gente, foi uma experiência que eu queria falar disso, falar dessa natureza, né? Aquilo que nunca deixou de ser, né? E foi uma experiência que eu não tenho nenhum desejo de atuar, não é isso. Pode até voltar a acontecer, mas não necessariamente por um projeto de vida, por um planejamento. Não. Ali me tocou ali teatro de objeto e eu queria fazer alguma coisa nesse sentido. E você já soltou aí alguns nomes, inclusive no campo da literatura, mas eu queria que você explicasse para a gente também agora um pouquinho de onde vem essa sua inspiração, de onde você bebe, né, as diversas fontes, inclusive para desenvolver essa forma de enxergar o teatro, não só pelo lado da ousadia, né, do fazer, ou promover ou produzir o teatro no campo da ousadia, mas também da transgressão, né, de onde vem essa... De onde você retirou isso? Para as montagens, eu sempre gosto de trabalhar quando
vou adentrar numa montagem, dirigir alguma coisa, é sempre a partir de um texto, sempre a partir de um conto, né? E nunca de um texto dramático. Então, eu já montei um Kafka, por exemplo, a Metamorfose, há muitos anos atrás, e agora a gente montou um Antígona, que é um texto de teatro, né? Uma adaptação Antígona, mas, por exemplo, A Morte do Pai era um texto, era um livro, que eu acho muito mais rico, no sentido de você poder vivenciar isso, essa história toda e conseguir captar aquilo que você quer colocar em cena. Então, para mim, os textos dramáticos sempre são muito complicados, para mim, na minha experiência pessoal, porque ele está muito definido o que é. E eu prefiro o poema ao texto, né? O poema que você consiga criar um lirismo, criar alguma coisa a partir daquilo que você leu, né? Que coisa tão linda e tão estranha e tão diferente, que eu não sei se você acompanhou, a história do policial que viveu uma ocorrência, e aí, quando foi fazer o BO, né, ele foi fazer o relatório, né, do ocorrido, fez em versos, em poesia. Não sei se você chegou, porque eu vi a notícia, mas não tinha tido acesso aos versos. Sim. E a gente tendo acesso aos versos, como ficou linda aquela poesia, não sei se você chegou a ver. Não, eu acho maravilhoso isso. Não é isso? É maravilhoso, né? A gente poder, de alguma maneira, se expressar, né? Mas a partir do que a gente sentiu, né? Quando a Morte do Pai é um livro muito grande, tinha muito texto ali, mas o que lhe toca naquilo tudo, né? E como você traduz isso para uma cena. E para a sua vida, de uma certa forma, né? Então, falar sobre o olhar do teatro, eu acho que é ir num caminho, talvez, da contracultura, né? E no caminho não de uma cultura estabelecida, do mainstream, por exemplo, né? Muita gente já me disse isso: Fábio, traz um ator global, bota ele para abrir o festival, e aí você tem público, tem... Isso não faz parte, não faz sentido para mim, né? É você ir num outro lugar, você acessar um outro lugar, uma outra relação, uma outra discussão. Então... E as mensagens são sempre muito impactantes, muito fortes. Para quem está ali presente, geralmente o pessoal se choca, Sim. Né? Porque cada festival tem a sua proposta, vem grupos diferentes, às vezes não, em relação ao grupo, às vezes é o mesmo grupo, mas sempre é um espetáculo que choca, que chama atenção, que emociona, que impacta, né? E as pessoas falam isso, né? Algumas vezes até com lágrimas nos olhos, porque realmente é muito forte. Mas é isso, né? Ou seja, você não cede ao convencional. Você ir numa contracultura, né? Numa contracultura total de resistência, né? Há uns anos atrás, a gente, até no festival, voltar um pouquinho no festival, falar um pouquinho sobre ele, né? Então, em 81, a gente criou o festival. Eu fiquei aqui durante o FETEAG até 85, mais ou menos, depois que eu fui para Recife. E depois reassumi o festival em 2004. Voltei para o festival, né? E com essa visão da gente, primeira coisa do festival era a gente tentar... primeira cuidado que a gente tinha era a gente profissionalizar o festival. Era o primeiro cuidado, né? A gente pensar nessa profissionalização, porque a gente via muita gente querendo fazer teatro e dizendo: não, mas em Caruaru eu não consigo viver. Sim, tudo bem, pode não viver em Caruaru, né? Mas se teu sonho é esse, vai atrás. Então, e com essa perspectiva de eu trazer grupos de fora, é para as pessoas verem que é possível viver, né? Investir nessa formação, porque eu estava pensando agora que é um desafio muito grande a formação não só do ator e a formação do público, né? Claro, são coisas diferentes. Claro. Mas que foi trabalhado na história do FETEAG as duas coisas. Exatamente, nessa perspectiva de você dizer é possível, né? Porque eu via muito isso, as pessoas diziam: não, mas eu não vou fazer teatro, eu quero fazer teatro só na escola. Não, é teu sonho. Eu tenho um exemplo clássico disso, que é Jackson
Jackson José da Silva, um pirraia que começou lá no TEA muito cedinho, muito pequeno, muito pequenininho, né? E dirigiu alguns espetáculos durante o festival, participou com escolas e tal, e resolveu fazer graduação em teatro na Bahia. Depois ele fez um mestrado em Portugal e depois um doutorado no Rio Grande do Sul. E agora é professor da UNB em Brasília, professor de teatro da UNB em Brasília. Então, eu gosto muito de pensar... Esse menino, né, que começou... Começou lá no TEA, né? E eu acho que Jackson tem uma questão que eu acho muito importante, que a gente conversou muito, né? Às vezes a gente conversava, ele estava... Nesse período entre a graduação e professor da UNB, ele tentou fazer direito. E aí ele dizia, Fábio, eu preciso fazer direito, eu preciso viver. Eu digo, mas qual é o teu sonho? Ah, não, eu quero ser artista, eu quero viver de teatro, então vai. Né? E eu brigava muito. Enfrentou uma barra pesada, você vai confirmar melhor esse detalhe, porque, salvo engano, pouco depois da formação, ou durante a formação, pouco depois da formação, não já foi esse períodozinho beirando a pandemia, 2020? Exatamente. Não é isso? E quer dizer que foi uma barra a mais para você difícil, entrar e se manter. E ele sempre falava comigo, eu conversando com ele, eu disse, não, vai, é isso o teu sonho, é. Não, mas eu preciso... Não, vai, foca. Né? E aí ele fez mestrado, fez doutorado, hoje é professor da UNB, então para a gente é uma alegria muito grande essa persistência, essa possibilidade de ser artista, independente de onde esteja. Né? Ah, Caruaru eu não consigo, tudo bem, tu quer ser? Vai. Em Recife tem. É uma luta muito grande, você vem enfatizando isso em todos os espaços, inclusive no espaço político, né? Lá na tribuna, na Câmara Municipal, no Legislativo, mas também em todos os espaços que você tem, inclusive na comunicação, que é, primeiro, essa, né, de incentivar o jovem adulto a se formar nessa área. Sim. E uma vez que esteja formado, que ele tenha mercado de trabalho, claro. A convencer as gestões, né, a gestão pública, para criar esses espaços também. Isso é outra coisa fundamental, assim, porque assim, acho um desperdício de dinheiro. Você está formando profissionais em dança, em teatro na universidade, e as prefeituras, eu estou falando não a prefeitura de Caruaru só, as prefeituras não absorveram essa mão de obra. Eu acho assim, eu não entendo como é que é isso. Né? A universidade investe tanto dinheiro para formar essas pessoas e o poder público não consegue absorver isso. Né? E aí, na hora de contratar, você contrata, não desmerecendo a experiência, não é isso, mas é um mercado. Né? É o mercado que está formando, a universidade está formando isso. E as prefeituras deveriam contratar essas pessoas. Né? Fazer concurso público direcionado a egressos dos cursos de teatro, de dança, de música. Né? Pessoas que tenham essa formação acadêmica, porque senão não tem sentido a universidade. Né? Essa é uma briga que eu tenho há muito tempo. Né? Isso a gente já discutiu, por exemplo, com o pró-reitor de extensão, né, aqui, que ele tem, Osama, ele esteve aqui lá na tribuna falando conosco sobre isso, né, e é uma coisa que eu acho que o reitor da universidade, o professor Alfredo, eu acho que também tem uma sensibilidade para isso, né, de observar isso, né, de como é que a gente pode aproveitar esses egressos dos cursos e mobilizar essa formação dentro do Estado, dentro da prefeitura. Né? De como a gente poderia engrenar isso. Porque parece que é uma engrenagem que está pulando a catraca. Né? Um trilho que vai fazer com que o trem descarrilhe. Né? Ou seja, você investe um determinado tempo, período da sua vida, naquele caminho, e até mesmo sabendo que vai chegar um momento que ali... Tempo e dinheiro. Né? Vai depois trabalhar no comércio, em outra área, sem desmerecimento, mas que realmente total, não é o que... Não é? Sai do foco, sai do objetivo. Né?
Isso é uma discussão que a gente já Você teve. estuda medicina, se forma para ser médico, encontra mercado para isso. Né? Né? E estuda no campo da educação do mesmo jeito, por que não no campo da arte e da cultura? Exatamente. Fundamental que a gente consiga abrir os olhos para isso. Que a gente crie concurso para isso, né? Para absorver essa mão de obra qualificada, extremamente qualificada, que é formada na universidade. Né? A gente vai virar um pouco essa página, mas ainda tentando puxar de você os conceitos, os pensamentos sobre arte e cultura, o que você se propõe a viver, principalmente nos festivais, no FETEAG, é um tipo de teatro, um tipo de arte, uma proposta cultural que muitas vezes é visto, sim, como algo transgressor ou como algo que vai de encontro, né, a questão do contracultura, vai de encontro a certos costumes ou certas normas e regras morais, né, de um sistema mantido, né, de um tipo de comportamento pré-estabelecido, que eu sempre toco nesses assuntos, sempre toco de uma forma ou de outra, um pouco mais, um pouco menos, quem acompanha os podcasts sabe disso, e que, novamente, a gente, depois de tantos anos, porque a gente fez parte dessa geração lá atrás, 30, 40 anos atrás, saindo desse sistema, e novamente, há poucos anos atrás, a gente voltou, né, a estar embaixo de um governo que trouxe toda uma concepção, né, contra a ciência, contra o pensamento não só científico, mas também artístico-cultural, né, desvalorizando, né, todo esse pensar, desconstruindo, desrespeitando a diversidade no sentido agora mais do ser humano, como também, né, tendo uma compreensão totalmente equivocada no âmbito dos direitos humanos. E você também viveu isso. Eu acho que você, naquele período de 2018, 2019, inclusive com a chegada primeiro do Temer, que ali ele já estava modificando, né, salvo engano, foi a partir dele, inclusive, que já o Ministério da Cultura parou de existir, em outras épocas da história também. E houve umas sequências aí de desconstrução de tudo que estava sendo preparado, que foi retomado agora, né? O Sistema Nacional de Cultura, um plano nacional de trabalho. O próprio Ministério, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? Essa arte e essa cultura, digamos, nas propostas, inclusive, que o FETEAG tem, ele não é agressivo para a família, porque o que é vendido por esse pessoal, gente, é que existe pornografia, existe um erotismo, inclusive para criança, e isso não é verdade, não é? Ou seja, eu, pai, eu, mãe, né, eu sei o que é que o meu filho, até determinada idade, vai poder assistir ou não, é feito em casa, né, que vem lá, a legendazinha, 12 anos, 14 anos, 16, se o filme é 18 anos, e eu estou com meu filho na sala assistindo, por que eu estou colocando ele ali? Vou criticar depois o fato dele, está vendo? Mas nos deu um panorama sobre isso, né? Essa arte é uma arte transgressiva, ela ofende valores, ofende moral. O que é que precisa ser desconstruído, que realmente é interessante, e o que é exagero colocado por esse grupo de pessoas que eu considero ignorante? Não, primeiro a gente tem que pensar o seguinte, primeiro, qual é o sonho do festival? Qual é o meu sonho para o festival? Meu sonho é a gente fazer um festival em Caruaru, uma cidade do interior do Nordeste, do interior de Pernambuco, e a gente conseguir realizar em Caruaru um festival de teatro contemporâneo, de arte contemporânea. Isso é uma coisa que a gente vê em todos os países do mundo. Por exemplo. Mas o FETEAG experimenta isso. É isso que você quer dizer? É que por enquanto são... Sim, sim. Então, o meu sonho é que a gente realmente, vamos dizer assim, seja reconhecido, que eu acho que já é. Certo. Já é para quem está fora de Caruaru, não para quem está em Caruaru. Né? Reconhecido como um espaço de arte contemporânea, de teatro contemporâneo. Né? Isso acontece muito, por exemplo. Um país, por exemplo, a Escócia. A Escócia tem, talvez, o maior festival de artes do mundo, que é o Festival de Edimburgo. Né? Então, ele acontece em julho, mais ou menos,
e é o maior festival de arte do mundo, e não acontece em Glasgow, que é a capital, acontece numa cidade do interior, onde a cidade se transforma a partir daquilo. Então, se a gente pensar em economia, o que aquilo acontece com a cidade? O impacto, né? O impacto de resultado. econômico naquela cidade. Né? Você está trazendo tudo isso para lá. Uma cidade que triplica a população durante esse período. Uma cidade que respira arte contemporânea durante o período. Né? Um outro festival icônico, que é o Festival de Avignon, na França. Então, a gente tem Paris, mas o maior festival europeu acontece em Avignon, que acontece ali no sul da França. O Anderson esteve, acho que 1 ou 2 vezes na França, eu não sei, e ele me contava as experiências vividas lá, realmente, às vezes chega a ser assustador. O olhar que o governo tem, né, para a arte e para a cultura. Então, o maior festival de teatro da Europa acontece em Avignon, que é uma cidade que fica no sul da França e não é a capital. Outros exemplos. Aqui e no Brasil, estou dando exemplos fora do Brasil, vamos dar um exemplo no Brasil. Festival Mirada, realizado pelo SESC, que acontece em Santos, agora em setembro. Não é em São Paulo. O movimento é sempre descentralizador. Essa é a ideia do festival, né? É que você consiga descentralizar uma rota natural. Você ir para a cidade grande, para a capital, para poder ver um festival de teatro contemporâneo. De alto nível. Porque a gente agora não traz essas pessoas para virem para Caruaru, né? A gente consiga, durante a semana do festival, a gente consiga trazer aqui uma multidão de espectadores para ver um teatro contemporâneo de qualidade em Caruaru. Isso é fundamental. A gente entender que isso faz parte de uma cadeia produtiva, de economia. Você vai ter movimentado teatro, pessoas, restaurantes, rede hoteleira, transporte, passagens. Então, o que isso pode, além de Caruaru, que já é um atrativo à parte, diferente dessas cidades. Caruaru já tem, por si só, um grande apelo turístico. Você imagina se a gente agrega isso. E está muito bem localizada, né? Numa região muito bem mais um geograficamente localizada. Potencial, referência, né? Eu diria assim, referência nacional, mas não só referência nacional, de teatro contemporâneo. Porque a gente não pensar nisso e a gente criar o que a gente chama de influxo. É um fluxo inverso. Né? Um fluxo que naturalmente acontece do interior para a capital, a gente agora trazer a capital para o interior. Né? Deslocar esse olhar para cá, para Caruaru. E eu acho que as pessoas precisam entender um pouco isso, né? Quando a gente propõe esse festival contemporâneo na cidade. Né? Então, esse é o primeiro sonho. Ponto. Esse é o primeiro sonho, né? O outro que você me perguntou sobre vamos dizer, a curadoria do festival. A curadoria do festival ela está sempre centrada no que tem de mais relevante no teatro, eu diria assim, mundial. Não é o teatro de Pernambuco, nem o teatro de Caruaru, nem o teatro nacional. É o teatro mundial. É o que tem de mais relevante. E que é possível, logicamente, nas condições do festival, fazê-lo. Né? Então, para você ter uma ideia, por exemplo, agora, o ano passado, nós montamos um espetáculo que chama Jérôme Bel. É um espetáculo que conta a vida desse diretor, foi criada por ele, para falar um pouco sobre o que ele pensa, o que é teatro e arte para ele. E ele ofereceu a gente, para a gente montar aqui em Pernambuco, durante o festival, montar com um elenco local. E a gente topou fazer isso. E a gente montou o Jérôme Bel dele, ele mandou todo o roteiro e a gente montou o espetáculo aqui. Esse espetáculo ele foi realizado, que isso é uma coisa que eu acho lindo, quando você pega lá a turnê dele, aí o cara está lá, eu fiz em Nova York, fiz em Paris, fiz não sei quem, fiz em Caruaru e fiz em Recife. Né? Traz para o Brasil, para o Nordeste, para Pernambuco. Poucos entendem o que é isso, o que isso representa. Poucos entendem que quando você pega ali um hall de cidades do mundo
e você tem aquele espetáculo, você tem o nome de Caruaru nesse hall, nessa lista. Então, o Jerrombel, a gente montou ele. Agora eu estive no festival em Santiago, Festival Santiago a Mil, convidado pelo Ministério da Cultura. E lá também se montou esse mesmo espetáculo, Jerrombel. Eu assisti lá o espetáculo, em Santiago, na programação oficial do festival. Ou seja, a gente fez aqui, Santiago está fazendo, a Itália está fazendo o festival, em Paris também está fazendo o mesmo espetáculo. Cada um com uma visão única daquilo. Contextualizando também para o... Localmente, com o elenco local. Né? Então, como é importante a gente estar nesse hall de festivais internacionais, mesmo para poder entender o que está acontecendo, né? Em termos de curadoria. E a curadoria a gente sempre se preocupa nessa circulação que a gente faz de festivais, entender o que é possível primeiro, dentro dos recursos, dentro do que a gente tem, poder programar essas ações aqui, né? Então, eu tenho ido a convite de muitos festivais, por exemplo, participei recentemente do Festival de Curitiba, tive na Mixur, né? A Mixur, que é o mercado de indústrias criativas da América do Sul e Caribe, a convite da OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos, eu participei de lá, a convite da OEI, como eles têm uma coisa, como programador, que a função do programador ali é comprador. Você tem numa rodada de negócio, você tem um comprador e tem um vendedor. Então, os grupos lá... Já vai com... sul-americanos, Uruguai, Chile, Colômbia, Argentina, Peru, são vendedores, e eu estava com um comprador. Então, eu estava ali conversando e ouvindo as propostas desses grupos que poderiam oferecer e o que era possível trazer para o festival. Eu sempre brinco com isso, eu brinquei já com Camila Bandeira, que é da ADEP, eu digo, olha, é muito difícil para a gente, como comprador, mas sem dinheiro, né? Eu precisava ir para esses locais e dizer, não, o festival ele tem em caixa tanto. E poder escolher investir nessa circulação. Nas opções ofertadas. Porque esses encontros são muito potentes. Por exemplo, agora eu tive, em Santiago, eu estive lá durante a Mixur e conheci, tive contato, por exemplo, com artistas nacionais que dificilmente eu teria acesso. Né? Por exemplo, eu tive uma banda do Amazonas que a gente está trazendo para o festival. Uma banda musical que a gente está trazendo para o festival. A gente está querendo... Para o desse ano. A gente está querendo diversificar um pouco. Diversificar e ampliar o olhar sobre o teatro e trazendo a banda de Manaus para cá. Eles estão circulando e a gente vai fazer um palco aqui com música. Só um dia, só uma abertura com isso, né? Mas como é importante também o encontro não só com os irmãos sul-americanos, mas com os irmãos do próprio país, que eu falei, esses dias eu estava dando uma entrevista para uma pessoa lá do Mixur, uma chilena, era uma entrevista que ela queria saber o que eu tinha achado do Mixur, quais as minhas propostas e tal, e eu falando dessa importância que é participar disso, não para o encontro com outros de outros países, mas também do próprio país, como aconteceu, né? Mas eu disse a ela, e ela ficou encantada, que é essa presença do investidor nas rodadas de negócio. A gente tem que aproximar. Eu acho que o poder público, por exemplo, ele, logicamente, ele não dá conta de tanta demanda que ele tem, mas ele pode ser o nosso avalista. Enquanto a gente, produtor independente, ele pode chegar junto ao empresário e dizer, olha, invista no projeto tal que a gente é avalista desse projeto. Principalmente a gente que tem Rouanet aprovada, o que é que que vai possibilitar o retorno também. Claro, mas é preciso que essa aproximação do gestor público e o empresário.
É preciso que a gente tenha a presença disso para que una isso. E a gente consiga concretizar de fato. Porque é muito difícil para a gente escrever um projeto aprovado na Rouanet é relativamente fácil. Mas o difícil é a captação. E a captação ela se faz numa gestão política. Né? E é preciso que tem essa sensibilidade. Que tem a sensibilidade de aproximar. E até nisso, né, você consegue, de certa maneira, ampliar o orçamento de uma secretaria. Na hora que isso passa a ser também assinado pela secretaria, ou pela fundação, seja lá o que for, o orçamento daquela secretaria ou fundação ela vai ser aumentado a partir disso. Né? E você consegue ampliar traz ação. esse benefício para a própria gestão. Para a própria gestão. Né? Então, de que maneira a gente pode fazer isso, ampliar isso? Né? Fazendo essas parcerias, chamando os empresários aqui, uma luta que eu tenho há muitos anos, desde que Marcelino Granja foi secretário de Cultura do Estado, que ele mandou para a Assembleia um projeto de lei de mecenato a partir de ICMS. Hoje a gente só tem no Fundo de Cultura, a gente só tem um fundo, a gente não tem uma lei de mecenato, de captação direta, que isso é importante para a gente, os festivais que estão consolidados terem esse instrumento para que a gente consiga dialogar direto com o empresário local, ali que está no dia a dia, que paga ICMS. E é aí onde, por exemplo, o prefeito, o vereador, ele pode estar junto com a gente nisso. Vamos lá, Fábio, tem um empresário ali que ele recolhe ICMS, vamos tentar captar com ele. É bom para o empresário, porque ele está colocando o nome daquela empresa em um projeto consolidado. É bom para o vereador, né, ou prefeito, e é bom para todo mundo, é bom para o festival. A própria sociedade, talvez até numa instância última, né? Sim, mas a própria sociedade isso vai tudo desembocar em benefício para a sociedade. É porque o fim é sempre a sociedade. O fim do festival é sempre a sociedade. É sempre a gente discutir a inclusão, a diversidade de olhares na sociedade. O meu conceito de arte é que ele está sempre a serviço de uma discussão, de uma provocação. Né? Então, se você vai para um festival e você não é tocado por alguma questão... Não é mexido, né? Não é mexido, não faz muito sentido. Né? Aquilo, de alguma maneira, ela tem que tirar você do lugar, para você começar a pensar sobre isso. Não é uma questão só sobre... por exemplo, a gente tem uma discussão, por exemplo, teatro e pornografia, tem uma pesquisa exatamente sobre isso. Né? Janaína Leite, ela pesquisa sobre teatro e pornografia. Tem uma questão, aí é um campo mais da psicologia, não é meu, porque teatro ele não é terapia, ele é terapêutico, mas não é terapia. Não é a função dele, não é objetiva. A gente não vai fazer terapia em ninguém, né? Mas é terapêutico, porque a gente lida também com nossas sombras. Quando a gente leva algum assunto para a cena, você desperta sombras nas pessoas, né? Esses mistérios que as pessoas carregam e que não querem trabalhar e terminam ficando perversas. Porque se você não lida com a tua sombra, você termina virando perversa. Né? Não confronta ela, não identifica e não trabalha. Você termina virando um monstro, de fato. Né? Porque você não lida com isso de uma forma objetiva e clara. Né? Se você não lida com todas essas questões pessoais, que eu acho que o festival e o teatro está nesse lugar, você, peraí, mexeu num canto aqui que me assombra, mas assombra, então tem alguma coisa ali, né? Que me deixou desconfortável, inclusive. Importante. Ou me firmou naquilo que eu já estava acreditando. Né? De repente... Né? Mas é importante que a gente tire do lugar isso, para que a gente consiga pensar de outra maneira e não de uma maneira, né, tão direta, né, tão cartesiana, que é o dia a dia impõe para a gente, para poder a gente se manter, às vezes, domesticado num consumo de coisas. Né?
Então é preciso que a gente, tira ele do canto ali para poder ele olhar de um outro lado, de um outro ângulo a vida, né? E aí você Reage, reage, né? inclusive também de acordo com o É que você. importante, eu acho que é importante o espetáculo, de um modo geral, não um festival só, mas de um modo geral, é essa coisa do embate com você, né? Se você não tiver um embate, se isso não me provocar, não sei se tem efeito. O teatro tem um formato, né, que é a plateia, aí o palco, o tablado e o espetáculo ali acontecendo para o público. E aí você tira essa ideia do tablado, o público fica no entorno e o espetáculo acontece dentro, ou o espetáculo junto com o público, ou tem gente que resiste a isso, né? Inclusive Sim. em outras áreas também, escuta a música e diz, isso não é música. Tudo bem que toda música tem que ter harmonia, melodia. Eu tenho, como o teatro também tem o básico, né? Para que ele até se identifique como sendo. Mas outras experiências que possam acontecer na música, na própria poesia, né? Ou dentro, né, das artes cênicas, dentro do teatro, são experimentos e que é válido até para provocar mesmo essa reflexão. Por falar sobre isso, né, eu queria que agora a gente já está caminhando para a reta final do programa, eu queria porque traz a lembrança do teatro, né, de como ele não só passou por uma adaptação, né, pelo que ele sofreu em relação àquelas chuvas, mas nessa concepção nova do teatro lá do TEA, como já ficou no formato diferente que absorve as duas ideias, né? Tanto ele pode vir para o formato convencional, onde o público assiste o espetáculo, como também pode se retirar e afastar. Então, eu queria que você conversasse um pouco sobre isso. E, em seguida, a gente até vai comentar sobre a visita, né, recente que teve do cônsul Adino, né, da França. Bom, o que eu identifiquei nos últimos anos foi o teatro experimental de arte. Primeiro, eu reconheço ele não como um grupo de teatro, mas como um teatro-escola. Então, eu acho que é bom a gente diferenciar a primeira coisa disso, que o TEA ele não é, na minha concepção, um grupo de teatro. Ele é um teatro-escola. É um teatro que está com uma função específica de formar. Eu fiz um apanhado dos últimos anos dele, né? E a gente sempre observava que o TEA nunca teve um elenco fixo. Esse elenco era sempre flutuante, a partir sempre de alguma experiência, de alguma oficina, de alguma coisa que foi realizado, culminava com um espetáculo. Então, eu deduzi que o TEA é um teatro-escola. Claro, definido, né? Dentro do teatro-escola, a gente precisava, depois do que aconteceu lá com o espaço nosso, o Teatro Luiz Neves, era de um espaço que a gente fosse mais amplo, para a gente poder absorver também todos os e as pessoas que procuram a gente, né? E a gente tinha um espaço muito limitado, num palquinho, um teatro mais tradicional, que você tinha ali plateia e palco, e aí a gente não conseguia trabalhar direito, porque era tudo muito difícil. E aí a gente resolveu, com a reforma, deixar um plano único, que Pedro Jorge, que é um arquiteto, que ele tem um livro bem interessante, ele mapeou vários teatros no Brasil, e ele chama de espaços multiconfiguracionais. Por quê? Porque é um teatro que ele pode se moldar a cada sessão, a cada experimento. Então, ele é multifuncional. Multiconfiguracional, porque ele reconfigura a cada um. Eu posso ter uma arquibancada, eu posso ter um palco frontal, eu posso ter lateral, 2 corredores, eu posso não ter nada. Então, isso no mesmo ambiente, né? Experimentar no mesmo ambiente. Não é? Pela experiência que a gente tem no festival, no FETEAG, dessa demanda, a gente sempre trouxe espetáculos que muitas vezes eles precisavam de outro espaço que não era um espaço convencional. Palco, plateia, uma coisa hierarquizada, em que os atores estavam lá e a plateia estava aqui, cada um no seu lugar, né? A gente precisava misturar um pouco isso.
E dentro dessa demanda, que muitas vezes a gente sacrificava o espetáculo, colocando público e elenco no mesmo espaço, em cima do palco, a gente resolveu investir num espaço que pudesse comportar esses espetáculos, né? Então, para a gente foi importante é um espaço totalmente acessível, né? Com banheiros acessíveis, com camarim acessível, totalmente acessível, moderno, acessível, pensando, por exemplo, nos 2 teatros em Recife, que para mim são referências, que é o Teatro Marco Camarote do Sesc e o Teatro Hermílio Borba Filho, da Prefeitura do Recife, que para mim são espaços em referência, que eu sempre imagino que quando tenha programado alguma coisa nesse espaço, alguma coisa vai acontecer fora do padrão. Então, a ideia do Lício Neves é exatamente isso, poder provocar essa experiência no público, né? Já a partir do próprio ambiente, né? Do próprio ambiente, né? Então, você já está imerso em outro lugar. Você já não é mais você, né? Eu sempre gosto de brincar com uma coisa que eu crio, sempre eu falo, que a minha ideia não é puxar o espectador para o palco, para o teatro, mas é empurrá-lo nessa experiência. E o Teatro Lício Neves, ele dá essa possibilidade de empurrar a pessoa no teatro, né? Então, ano passado a gente montou um espetáculo, eu digo montou porque é um espetáculo que já existe, que chama-se Looping Bahia Overdub. E a gente convidou esse grupo para o festival ano passado e a gente montou uma oficina em Recife. Nessa oficina foram 60 pessoas inscritas. A gente fez uma sessão em Recife outdoor, na rua, lá na Várzea, na Praça da Várzea, e fez uma indoor aqui em Caruaru, no Lício Neves. Então é um espetáculo que não tem elenco. O elenco está misturado com a plateia? Está misturado com a plateia. E a música vai tocando e automaticamente todo mundo vai entrando na dança, fazendo isso juntos. Então é uma experiência, né? Todo o FETEAG tem uma experiência. Eu lembro que teve um que o espetáculo acontecia na rua, no Pátio 18 de Maio, no Marco Zero, também envolvendo a própria população. O festival tem uma característica também importante, que é sempre fazer essas produções locais, né? Da gente poder trazer um grupo, ou um diretor, um grupo, ou uma ideia, e aqui a gente usar um elenco local, convidar um elenco local para produzir o espetáculo. Então, isso é uma coisa que está se tornando uma praxe no festival, né? Essa participação de um elenco local. E a gente já tem feito isso quase que permanente, uma ação permanente do festival fazer isso, né? Desde 2018 a gente fez o Batucada, 2019 a gente fez o Martin Luther e outros espetáculos que a gente foi construindo, o Galá, em 2021, que a gente foi construindo ao longo da história do festival, e são espetáculos que têm um elenco local. Para a gente é fundamental ter essa experiência dentro do festival. Nisso a gente já está traçando alguma ação para 2025, no Ano da França no Brasil, né? Que é uma experiência que a gente está desenvolvendo a ideia ainda, que é uma experiência multi-artistas, multi-conceitos, porque trabalha com tapeçaria, com outras coisas. Misturando e entrelaçando segmentos diferentes da arte e da cultura. Sim. Como, de algum modo, também você tem feito nos últimos festivais, né? Que às vezes, dentro de um festival de teatro, até porque dentro de um espetáculo teatral, sim, transita também música e outras... E principalmente o trabalho... E aí você puxando para a cultura popular, puxando para os artesãos, que é o... E, basicamente, o que a gente trabalha é o corpo, né? Que é a única ferramenta que a gente tem disponível para um ator é o corpo, né? E o ano passado, por exemplo, a gente fez durante o festival um workshop de tatuagem, né? Massagem e tatuagem, né? Quando eu digo isso, o pessoal fica doido, assim. Nos festivais que eu circulo e que eu digo que eu fiz isso, as pessoas ficam doidas para querer fazer isso? Também, né? Doidas para querer fazer também, né? Porque também mexe com o imaginário e com a arte, né? Então, isso é importante para a gente fazer isso, né? Então,
Falando desse conceito de montagem com o elenco local, as experiências que a gente tem tido, por exemplo, com inclusão de montagem com cadeirantes, com pessoas com Down, entendeu? Então, no mesmo espetáculo, a gente poder ter um elenco que tenha essas características, né? Para a gente é muito importante. E principalmente pela diversidade de público, né? Hoje eu aposto muito mais em a gente poder borrar um pouco os limites entre o teatro e as artes. Eu quero trabalhar num limite que a gente diga, mas isso é teatro? Não, mas isso é música. Não, mas isso é artes plásticas. Mas isso é dança. Então as pessoas fiquem nessa ideia de não conseguir definir o que é. Então, o teatro, eu acho que o teatro que eu quero transitar é exatamente esse teatro que ele não esteja numa caixinha, mas que ele esteja... Você viu como o café mexeu com os sentimentos dele, né? O olfato, o cheiro, depois o olhar, ele ficou dividido com a... Mas é exatamente o sabor do café encontrado aqui no Lambreta Café e Bistrô, que é um parceiro do nosso podcast, e sempre tem esse momento do cafezinho gostoso, e a gente também já agradece aí a gentileza de quem está nos servindo, e a gente já está, né, sentindo o aroma e o cheirinho gostoso. O café é uma coisa maravilhosa, sempre é. Retomando você estava falando inclusive sobre curadoria, né, e de tudo que envolve lá, não só o festival, como também o próprio TEA. Como é que essas parcerias são desenvolvidas? Como é que isso acontece? Pois é, nós, além dos grupos parceiros, né, que nós temos, grupos que são realmente parceiros, que se dedicam e querem vir para o festival. Primeiro, quando você diz que o festival é em Caruaru, fica todo mundo doido para vir. Primeira coisa, assim, a cidade já, por si só, já encanta. Isso lá fora, né? Lá quando fora. Você está visitando exatamente. Nos grupos, um desses intercâmbios ou festival. E segundo, são os parceiros que são as instituições públicas, né? Então, por exemplo, um grande parceiro nosso está sendo, nos últimos anos, que é o Consulado Geral da França no Recife. O consulado tem sido um parceiro importante para a gente, principalmente para que a gente consiga trazer produções francesas para aqui, para Pernambuco, para Caruaru e para Recife. Do consulado desse, no caso o de Recife, né, que atende essa região do Nordeste, eu não sei necessariamente qual é o alcance, mas esteve recentemente visitando as instalações da estação ferroviária, né, inclusive a convite do Lúcio Almena, foi antes da inauguração, e aproveitou e esteve visitando também lá o Teco. Como é que surgiu essa... a gente, inclusive, vai ver também algumas imagens de lá. Não, esse vínculo que a gente criou, essa parceria que a gente criou com o consulado, né, ele tem nos apoiado bastante nessa programação de espetáculos franceses durante o festival, dentro da grade do festival. E eu conversando com o Sebastião, e ele me perguntou quando é que eu estaria aqui em Caruaru, porque ele queria conhecer lá a sede do TEA, né? E ele ficou encantado, ele foi lá e conheceu a sede, né? Sebastião, que é um parceiro, o adito cultural do Consulado da França em Recife. Esse consulado ele atende todo o Nordeste, né? E está sediado em Recife, o consulado. E a gente teve essa parceria, ele esteve aqui conhecendo o teatro, né? Ele contou histórias também dele importantes para a gente, experiências dele, familiares. E logo depois eu tive um outro convite dele também, que era para a gente encontrar com um conselheiro cultural da Embaixada da França no Brasil. Isso aconteceu lá em Recife, né, no Moinho na Laje, lá no bar. E estava o Sebastião e o François, que é o conselheiro da França na Embaixada do Brasil, na Embaixada Francesa no Brasil. Junto comigo estava mais o produtor do Hackbeat,
né, Guti, e que eu tenho uma admiração enorme pelo trabalho que ele faz, né. Para mim foi um privilégio, um momento muito importante eu poder entender o que o Guti pensa no Hackbeat e tentar me inspirar nele, né, porque para mim é, sem dúvida, um dos maiores festivais de música do Brasil, que acontece durante o festival, né? Pela provocação que ele faz, no sentido de trazer bandas novas, um olhar novo, e é exatamente isso que eu penso do festival, FETEAG. Então, para mim, foi um privilégio estar naquela noite junto com ele, a gente conversando, junto com o conselheiro de cultura da embaixada, e daí surgiu também o convite para eu ir agora em julho para Avignon, para o Festival de Avignon, que eu já tinha falado anteriormente, que é o maior festival de teatro da Europa. Então a embaixada me convidou para ir aqui, através do consulado, e passar esses dias lá em Avignon, agora em julho, pelo menos uma semana em Avignon. Isso já agora pós São João, né? Esse período? O período vai ser de 8 a 15 de julho. Eu vou estar lá em Avignon, acompanhando o festival. Vamos ouvir agora o Sebastian, que deixou também, né, nesse período que passou por aqui, a sua visão, o seu olhar sobre o TEA. Ele que é o adido cultural do Consulado da França, aqui no Brasil. De desenvolver uma cooperação entre o Nordeste e a França, com os profissionais da cultura, do ensino superior, do ensino do francês e de outras áreas, como a arquitetura, o turismo, para incentivar e facilitar mobilidades entre os dois países e a criação de projetos. Basicamente isso. Bom, na verdade, são dois projetos que a gente já tinha contato há uns anos, de forma direta ou indireta, né? Primeiramente com o FETEAG e com o Fábio Pascoal, né? A gente tem uma grande parceria há muitos anos, que é importante dizer que o FETEAG é um festival que tem um grande destaque no Nordeste, principalmente porque é um festival que consegue uma grande internacionalização. Então, o FETEAG, Fábio Pascoal, ele sempre vem a cada ano convidar artistas franceses, exportar também, esse diálogo, residências artísticas, trabalhos de formação, e realmente uma das cooperações mais ativas que a gente tem na área do teatro no Nordeste, com a França. Com os outros equipamentos que eu visitei, a estação ferroviária, o Armazém da Criatividade, a gente já tinha conhecimento desses projetos, porque a gente tem parceria importante com a ADEP, a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, com o Centro de Artesanato, a FENEARTE, etc. E uma parceria também com o Porto Digital. E essas duas instituições já estão envolvidas nesses processos de transformações desses novos equipamentos. E para a gente é muito importante não ficar só em Recife, mas acompanhar as políticas públicas culturais também no interior do estado e ver como que a gente pode cooperar, colaborar nessas transformações.
Pois bem, e o que é que está sendo preparado em relação ao festival desse ano? O que é que a gente pode esperar do FETEAG 2024? Pois é, o festival, desde 2016, a gente tem uma mostra Recife e o festival em Caruaru, né? Uma etapa Recife, uma etapa Caruaru. A etapa Recife ela vai acontecer 17 a 20 de setembro, Caruaru 21 a 28 de setembro, né? A gente mantém o perfil curatorial do festival, né? Sempre procurando o que está acontecendo no mundo, né? Em artes cênicas. Eu tenho circulado, por exemplo, estive no Festival de Curitiba, estive na Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, agora convite também. Vou estar indo para a Mostra no Cariri agora, em finalzinho de junho, dia 18 de junho, eu vou para o Cariri, embarco para o Cariri, e depois vou para o Belo Horizonte, para o Festival Internacional de Teatro de Belo Horizonte, também a convite, antes de ir para Avignon. Então tem esses 2 festivais que estão aí na agulha para poder ir. É um homem viajado. Então o festival ele mantém as características que eu falei anteriormente, de provocação. A gente, esse ano, cria uma outra mostra dentro do festival em Caruaru, que é a Mostra PE, é uma mostra direcionada, são 5 espetáculos de Pernambuco. Local, no caso. De Pernambuco, né? A gente vai abrir essa mostra PE com curadoria. Então, a gente vai abrir esse espaço. Esse período de inscrição, está programado para quando? Julho. As inscrições acontecem em julho, né? A seleção acontece em julho, final de julho, agosto. E a gente divulga isso. Então, são 5 espetáculos que vão ser apresentados no SESC às 19 horas. Porque às 21 horas a gente tem, lá no Lício Neves, a mostra Admiro Pascoal, que é a mostra oficial, vamos dizer assim, do festival, com curadoria nossa. Esse ano a gente tem uma outra inovação que eu acho extraordinário, que é uma parceria que a gente fez com a Casa Cultural Respira, né? E a gente vai ter uma programação de música às 10 horas lá no Respira. As pessoas ficam voltado ligadas. mais para música, mas que certamente vai trazer... Sim. Mas direcionada para música. Momento de diálogo. De 23 a 27, às 10 horas lá no Respira, né? Fora isso, a gente continua com nossa ação que eu chamo de ação. Hoje eu tenho mais consciência disso. É uma mostra direcionada aos estudantes da rede pública até 10 anos, até o 5º ano, né? Que eu chamo de Mostra Erenice Lisboa, que é uma ação pedagógica, é uma ação formativa. Desde 2021 que a gente já limitou isso, né? Sim, então isso vem nesses últimos anos. Qual é a faixa etária que a gente vai trabalhar? Até 10 que é justamente anos. Focar na criança que vai estar... Na formação. Então, é criança até 10 anos. Então, a gente tem uma mostra, que eu chamo de Mostra Erenice Lisboa, um espetáculo convidado, que ele apresenta todos os dias para escolas, para públicos diferentes. E principalmente focado no aluno e na aluna da rede pública, municipal e estadual. Então, a gente mantém nosso foco, a gente sai um pouco da ideia anterior, que era a promoção de espetáculos que aconteciam na escola, por uma coisa simples, porque não tem produção estudantil, não existe no Estado nem na Prefeitura. Então, a gente está convidando... Uma política pública que seja voltada para isso e, naturalmente, já não vai ter, por isso que é ausente. Aí a gente está trazendo um espetáculo profissional direcionado para esse público infantil para poder ampliar e estimular. Ter gestões que periodicamente aqui ou lá promova algum esquete, alguma peça, forme algum grupo é uma coisa, né? Isso certamente tem numa ou noutra cidade, deve ter aqui também. E outra coisa é um programa específico com ficar algo mais robusto, claro, e ao mesmo tempo bem direcionado, pensando exatamente nas ideias de Bourdieu. Bourdieu é um filósofo, um pensador francês, que tem ele tem um livro muito interessante, chamado O Amor à Arte, e que ele trata exatamente de como é que as pessoas adquirem, porque hábito a gente adquire, a gente não nasce, gosto a gente não nasce, a gente adquire, né? Seja por influência com quem a gente convive, né, família, ou amigos, ou ambientes,
e isso vai sendo... Gosto não se discute. As pessoas dizem, não, se discute sim. Você pode criar um gosto, né? E é isso, nesse olhar de criar um gosto... Que resolveria, digamos assim, pelo menos é a meta, né? Essa questão da ausência que muita gente fala de público, né? Claro, puxa, por que não tem plateia? Um espetáculo tão lindo, tão bom. Então, formar. Então, a gente está atuando exatamente nesse lugar, né? Agora, bem específico desse alunado, mas uma outra coisa importante para esse ano do festival, que a gente acabou de fechar isso, que é uma formação de público. A gente vai ter uma pessoa que vai vir para cá com uma experiência importante, né? Uma experiência de formação de público, né? E ela vai trabalhar aqui durante 2 finais de semana anteriores ao festival, para a gente poder criar um olhar crítico sobre o teatro. E a gente poder exercitar também o ato crítico de falar sobre a obra, né? Então, a gente vai ter dois encontros, 2 imersões. Preparatórios, isso antecede ao festival. Interessante, 7, porque 14. A ideia, salvo engano, na realidade não é que o festival busque esse resultado, inclusive, lá na frente. Na realidade, já vai se testar, por isso que era um pouquinho antes, para se já... Então, tem os 2 finais de semana antes, 7 e 14 de setembro, a gente vai ter uma residência aqui em Caruaru, uma profissional com experiência de crítica, jornalista, dramaturga, com experiência de crítica, para a gente poder criar esse universo sobre as obras, né? E a gente vai experimentar na prática isso durante o festival. Essas pessoas que vão passar por essa experiência, elas vão poder exercitar o seu ato crítico durante o festival, escrever críticas dos espetáculos. Então, para a gente também vai ser importante despertar esse olhar sobre a obra. É importante dizer que o FETEAG, ele é franqueado ao público, né? Totalmente mas não gratuito. Porque tudo é de graça, porque na realidade tem, né? Justamente ele falou essas parcerias, tem o incentivo, espera-se, né, que haja o incentivo também da gestão nesse sentido, mas o festival funciona com isso, né? Com patrocínios, sim. Que banca para que o público tenha acesso. É exatamente isso, na democratização do acesso, né? Porque às vezes o teatro ele parece uma coisa uma coisa muito difícil de você conseguir acessar, né? Então, para a pessoa que nunca foi no teatro, e então você ir a um teatro é uma coisa muito difícil, né? E como é que você entra naquilo? Como é que você se comporta? Então, é preciso que a gente consiga democratizar esse acesso e trazer as pessoas para o teatro. E até mesmo em algumas situações ir até onde o povo está. O povo está, já dizia Milton Nascimento. É isso aí. Olha, um fato curioso é que o primeiro podcast que a gente fez, eu acho que ele lembra disso, houve já 7 temporadas do Vivência. A gente fez o Vivência não só com jornalistas, com o pessoal da área da imprensa e da área da política, mas também com pessoas do segmento artístico-cultural. O segundo Vivência, da primeira temporada, logo no comecinho, foi com o vice-prefeito, que inclusive hoje está como prefeito, né, porque a titular saiu para assumir o Estado, mas o primeiro programa da primeira temporada foi com o Fábio Pascoal, que nos deu, né, a honra, né, desse aprendizado todo, né, desse compartilhar da visão e do amor que ele tem, não só pela vida, né, pela mulher amada, pela esposa, mas pela arte, né, de fazer o teatro, inclusive com esse olhar, que é um olhar mais provocativo, né, que chama para reflexão, e dizer para você mais uma vez que é uma alegria, uma honra para mim, não só Deus ter mantido essa amizade minha com sua família, né, inclusive com você, mas também a parceria desenvolvida, no caso do blog, que já são 7 anos, e eu franqueio agora esse momento para suas considerações finais, alguma coisa que você acha interessante acrescentar sobre o FETEAG, né, ou esse espaço é seu. Obrigado, Paulo. Eu é que agradeço muito assim, essa parceria permanente. Eu não falo nem de apoio que a gente faz ao blog, mas é uma obrigação, eu acho, antes de mais nada, né? Pelo espaço que você cria, pela dinâmica que você tem e pela a sua preocupação, né? Eu acho que você é um cara que tem contribuído muito, né, para essas discussões culturais na cidade,
eu acho fundamental para a gente poder abrir espaços também para o contraditório, eu acho. É importante, né? Para a gente poder, eu acho que é a partir disso que a gente constrói a nossa democracia, né? É a partir do contraditório, dos pensamentos que não são lineares, né? Então, senão a gente estava numa ditadura, se todo mundo pensasse igual, né? Nem pensar igual do outro lado e nem do lado de cá, é justamente a possibilidade do convívio, né? Que algo é construído, né? De forma saudável. É do atrito, né? É do embate que a gente constrói as ações, né? Então, para a gente é fundamental isso, esse espaço, né? E que a gente continue assim, né? nessa parceria, que a gente continue e que a gente tenha essa força de lutar agora cada vez mais com um espaço consolidado, né? Eu sempre falo essa coisa do tangível e do intangível, né? A gente lida enquanto artista com o intangível, mas agora ele também tem o tangível, né? Porque quando a gente tem uma estrutura física ali, lhe dá realmente estrutura para você conseguir pensar no intangível, né? Para a gente é muito importante essa realização, essa concretização de fato, como dizia Elomar, que ele tem, que é a consubstanciação de um sonho, né? É Calundu e Cacoré. Ele fala, eu gosto muito dessa fala, quando ele diz Calundu e Cacoré. Calundu é uma confusão. E Cacoré é quando aquilo se consubstancia, ou você parte para as tapas. Então, eu estou agora no Cacoré, né? Na consubstanciação, na materialização de uma ação sonhada e pensada. E eu não podia perder a oportunidade, porque a gente sim precisa ter cuidado com isso, que no embate ele é necessário, né? E eu acho que é dele que nasce, como ele diz, é dele que se exercita, que se pratica a democracia, né? Senão aí, seja por um grupo ou pelo outro, passa a ser uma ditadura, né? E nenhuma das duas é saudável e é indicado, mas que esse embate, ele necessariamente, ele não venha com a intenção de destruir o outro. Não é? Ou seja, eu não vou aniquilar o outro e destruir o outro. O embate não é para isso. O embate, na realidade, é para que haja a divergência de ideias, e a partir dessa divergência de ideias, o respeito, e daí em diante, ambos caminhem construindo esse processo de uma sociedade possível, né? de existir, diversa e que se respeite, né? Para poder existir. Olha, só uma ideia, assim... Eu tenho muito que agradecer a Rena Costa, aqui pessoalmente. Rena, que é uma grande artista, né? Eu me lembro que a gente estava montando o Antígona. Eu estava montando o Antígona com o grupo lá do TEA, e tinha uma temática que era essa questão dos direitos sociais todos, né? E a violência contra as mulheres trans. E eu falei com Rena, eu digo, olha, Rena, eu queria que terminar esse espetáculo com um depoimento sobre a violência sobre as mulheres trans. E ela ficou brava comigo. Disse, não, eu não vou fazer isso, porque essa violência já tem no dia a dia, né? O que eu tenho que falar é sobre empoderamento. E é exatamente nisso, nesse momento, como eu aprendi com ela, né? Eu aprendi que a gente não tem que ficar olhando para isso, né? Mas como falar de uma coisa positiva, né? Não ficar alimentando a negatividade, mas falar na coisa positiva do que é possível construtiva fazer, e né? que nos conduza para o pós e não para... Exatamente. Né? Eu aprendi muito com ela isso. E o que vai vir pela frente é o próximo programa. Eu conto com sua audiência e muito obrigado por estar conosco hoje. Não esqueça, compartilha aí, você viu que foi um programa rico de muitas informações. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se ainda não é inscrito no canal, né, então deixa aí, faça também sua inscrição. Novamente agradecer ao Fábio por estar conosco e a você por estar nos acompanhando. Até o próximo programa.